Saudações, meus nobres alunos internautas. Aqui sou eu, o professor Jussier Lacerda, das disciplinas de Sociologia e Filosofia. O nosso canal Humanas em Foco está bombando nesse segundo semestre. Nos aproximamos do Enem. Atentai-vos, essa aula de hoje é muito importante para você. Hoje, nessa nossa videoaula, continuaremos trabalhando a temática filosofia medieval. Agora, adentraremos na filosofia medieval, parte 2, segunda parte, na parte 2. Se nós trabalhamos aqui, no primeiro instante da filosofia medieval, ele, Santo Agostinho, e tratamos da temática patrística, hoje nós mudaremos o nosso foco. Nós trabalharemos o cara, o maior de todos, Santo Tomás de Aquino. E o nosso foco aqui é o que chamamos de escolástica. Tudo bem? Assim daremos início, daremos esse pontapé nessa próxima videoaula que você aí está se deleitando no seu tablet, no seu notebook, no seu computador ou até mesmo no seu celular, em qualquer lugar que você esteja. Preste muito bem atenção. Falaremos hoje de Tomás de Aquino, 1225 o seu nascimento até 1274 o seu falecimento, ok? Porque eu já começo datando o nascimento e a morte desse nobre filósofo. Porque aí nós estamos tratando do século XIII, da era cristã. Estou falando do século XIII porque nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Nós vamos falar da história filosófica do século XIII em questão, porque nós vamos ter uma nova roupagem na filosofia. Nós vamos tratar aqui da questão entre fé e razão, que vai mudar. E vamos falar do pensamento filosófico de Tomás de Aquino. Ok? Continuemos. Primeiro momento, a história. A aula anterior, Filosofia Medieval 1, Santo Agostinho, o nosso foco aqui foi tratar de uma filosofia platônica. Aí, mais uma vez, eu vos lembro, Santo Agostinho relaciona-se com Platão. Tomás de Aquino relaciona-se com Aristóteles, tudo bem? Então nós temos aí o platonismo agostiniano e temos agora o aristotelismo tomista. Tomista é um termo de São Tomás de Aquino, tá certo? Veja só, lá em Agostinho nós tínhamos o apogeu da Idade Média. Nós vivenciávamos aí o feudalismo em uma crescência sem tamanho. Nós tínhamos aí uma base católica cristã fecundada no seio de uma sociedade. Todavia as coisas mudam. Nesse período você tem que entender uma coisa muito importante. A fé, ela domina a razão. Veja só, em Santo Agostinho a fé está sobre a razão. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma inversão. Nós vamos fazer essa inversão em São Tomás de Aquino. A partir de que princípio, Jussier, nós temos que tomar essa reflexão histórica? Ora, o ano de 800. É ele chegando ao poder. Carlos Magno, coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. União do Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente. O Papa Leão III coroa imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ok? O que é que esse cara tem a ver nos fins do século VIII, adentrando no século IX, com a filosofia de Santo Tomás de Aquino? Muito simples de entender. É na Renascença Carolíngia que nós vamos ter aí o surgimento das chamadas escolas palatinas. Essas escolas palatinas, elas trabalharão
essencialmente a partir do que a gente chama na história de Renascença Carolíngia. Olha só a história ajudando a filosofia aí. A Renascença Carolíngia, onde ele vai pegar Carlos Magno, vai pegar a ideia de uma educação grega, o pensamento filosófico grego, a administração e a política grega e ensinar nessas escolas, ok? Nessas escolas, e aí é onde aparece aquela questão do quadrivium e do trivium, ok? A partir disso nós vamos ter as escolas palatinas e nessas escolas palatinas vai se fecundar a escolástica. Então, resumindo aqui, compassadamente, essa questão histórica, lá na saída do século VIII para o século IX, Carlos Magno, ele fecunda no seio da Renascença Carolina bases para as escolas palatinas. E essas escolas palatinas, por sua vez, gerará o pensamento escolástico, onde o maior pensador da filosofia escolástica é Santo Tomás de Aquino, o maior filósofo da igreja cristã, um dos maiores filósofos do mundo. Esse cara, ele muda a ideia da filosofia cristã. Ele vai racionalizar o pensamento cristão. Ok? Vamos passar para frente, vamos para o nosso segundo ponto. Agora, deixando de lado a história, adentremos um novo prumo, o prumo da relação entre fé e razão. Vos lembro e repito, a fé dominava a razão. Para se ter fé, meu amigo, é muito simples, é só crer em Deus. Mas lá em Santo Agostinho, por volta do século V até o século IX, era necessário ter fé para ter inteligência. Essas coisas vão mudar. Elas vão mudar com ele, Tomás de Aquino. Porque no entremeio você vai ter uma harmonia entre fé e razão. Elas se uniam, a fé e a razão. Todavia, a partir de Tomás de Aquino, século XIII, a razão se sobrepõe pela fé. A razão agora está sobre a fé, está acima da fé. Para se ter fé, tem que ser inteligente, dizia Tomás de Aquino. É necessário refletir e defender a ideia de um Deus unitrino. É necessário pensar e justificar a ideia da existência desse Deus. E para isso ele escreveu bastante, hein? Ele escreveu cerca de 512 postulações, certo? E a partir disso nós vamos agora para o nosso terceiro e último ponto, o mais importante dessa videoaula de hoje. Nós vamos falar aqui das 5 vias da justificativa da existência de Deus. Tomás de Aquino vai usar 5 raciocínios lógicos para justificar a existência de Deus. Opa, eu falei o quê? Lógico. Se eu falei lógico, eu logo relaciono com ele, Aristóteles. Logo, Agostinho está para Platão, como Aristóteles está para Tomás de Aquino. Platão, inteligência. Repito, já dei aula sobre ele. Vocês aprenderam muito mais que eu, já sabem mais que ele. Certo? Agostinho platoniza o seu pensamento. Tomás de Aquino faz a mesma coisa. Porque se nós estamos falando de 5 vias, nós lembramos das 4 causas. As 4 causas de Aristóteles. Vamos lá revisar? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Os 4 pontos do raciocínio epistêmico lógico dele. Aristóteles, o maior da antiguidade, ok? Agora as 5, não 4, as 5 vias do pensamento de Santo Agostinho. O meu editor Israel, o editor-chefe, ele vai jogar aí um pano de fundo para você anotar bem direitinho essas 5 vias. A primeira via, a via do movimento. Anote bem, primeira via, via do movimento. A segunda via, a via eficiente. A segunda via, a via eficiente. A terceira via nós chamamos de via cosmológica. A terceira via, repito, nós chamamos de via cosmológica.
A quarta via nós chamamos a via do grau de perfeição. Atentem bem. A quarta via, repito, nós chamamos a via do grau de perfeição. A quinta e última via nós chamamos a via teológica, ok? A quinta via e última via, a via teológica. Repito, anote aí, sua colinha está na sua tela, preste bem atenção. A via número 1, a via do movimento, a 2, a via eficiente, a 3, a via cosmológica, a 4, o grau de perfeição e a quinta e última, a via teológica. Israel, volta para mim, eu vou explicar cada momento, cada pensamento. Primeira coisa que os sábios estudiosos analisaram na filosofia tomista é que as 3 primeiras vias elas têm um raciocínio muito parecido e comum, certo? Por quê? Eu já vou falar aqui um resumo geral dessas 3 e pontuo cada uma. A primeira, a segunda e a terceira via, nós estamos falando na necessidade de um ser que está movimentando, que já era antes e que já estava posto. E ninguém criou, já existia. Para que tudo existisse, ele já existia. Esse ser, para Santo Tomás de Aquino, não confunda com Santo Agostinho. Se eu confundir aqui uma vez, esquece, a aula é Tomás de Aquino, pelo amor de Deus, tá certo? Tomás de Aquino. Então, essas 3 primeiras vias, nós tratamos da questão das vias do movimento. Esse movimento em que existe um ser anterior a tudo, esse ser que constrói as coisas e o universo. Esse ser, para mover tudo isso, já existia antes. Quem poderia ser para ele? O maior, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esses 3 primeiros pontos está em resumo posto aí para vocês. Mas vamos lá, ponto a ponto, certo? Ponto a ponto, de uma a uma, ok? A primeira via, a via do movimento, aqui para você, nós temos que entender que é necessário um ser que gerou o tudo. É necessário ter algo para gerar o todo. O todo não pode surgir do nada, gente. Ele raciocina bem. O nada é o vazio, é o vácuo, raciocinava Tomás de Aquino. Como é que o nada pode gerar o todo? Não é possível. Então ele justifica. A via do movimento se faz pelo seguinte: para que algo que movimentasse, fizesse surgir tudo, deveria existir uma coisa anterior. E essa coisa anterior era Deus. Ok? Primeira via nós aqui comentamos. A segunda via, a via eficiente. Para que haja uma eficiência, olha só o termozinho eficiente. Aristóteles também trabalhou a causa eficiente. Aqui nós falamos de via eficiente. Para que haja essa eficiência, nós temos que ter um ser construtor, aquele que carrega as coisas. Para você entender isso, nós temos que interpretar que algo já existia para movimentar. Essa eficiência ele chama de Deus. Gente, vem cá. Não dá para linkar a 1 e a 2? Não dá? Pois bem, por isso que eu expliquei as 3 de uma vez só. Eu estou sendo redundante aqui, mas para você entender o ponto a ponto, ok? Tudo bem? Vamos agora para o terceiro ponto, a terceira via do pensamento tomista, do pensamento Tomás de Aquino. A via cosmológica. Olha só, cosmologia lembra os pré-socráticos. Quem mais analisa os pré-socráticos é ele, Aristóteles. E quem mais analisa Aristóteles na Idade Média é Tomás de Aquino. Por que a via cosmológica? Nós precisamos transformar o caos em um cosmos. Nós temos que organizar. E para que essa organização ela se efetue, ela se execute, nós precisamos de algo anterior que já exista. Quem é essa figura? Deus, para Tomás de Aquino. Ok? Então aí, gente, você percebe que eu não estou sendo redundante, não estou sendo repetitivo, porque eu já justifiquei que essas 3 primeiras vias, elas têm algo muito em comum e é parecido. Poucos detalhes aqui eu falei para diferenciar. Beleza? Bacana? Vamos aí para o quarto momento,
a quarta via? A quarta via, nós entramos aí no grau de perfeição. Gente, eu não acho nada igual a comparar essa via do grau de perfeição com a natureza. Olha essa imagem ao fundo, perfeita. A natureza harmônica e bela. Veja as outras imagens aparecendo do lado do outro, no canto, em cima e embaixo. Israel está mudando a tela aí para você entender e perceber o quanto a natureza é perfeita. O que é grande, o que é pequeno, o que é necessário, o que é evidente. Para ver essa perfeição, para ver essa organização, eu preciso de algo anterior. Esse algo anterior, para Tomás de Aquino, é Deus. Por fim, a quinta e última via, a via da finalidade ou via teológica, como gosto de dizer, pelo pensamento de Tomás de Aquino, deixando de lado aqui o raciocínio dos historiadores da filosofia, que não chama de via teológica, e chama assim via da finalidade. Essa via teológica, ela é racional, ela vai entender e interpretar que há necessidade de organizar aqueles indivíduos que pensam dos que não pensam, os seres animados dos inanimados, para você entender que essa organização, se existe, é efetiva e fecunda, nós temos que entender que existiu uma coisa anterior para dar sentido a tudo isso. Quem é para ele? Quem é? Responde aí, meu caro aluno. É Deus. Então, os 5 momentos da filosofia tomista, ela está pautada em uma reflexão do pensamento lógico aristotélico, mas ele vai cristianizar Aristóteles. Olha aí, Israel, anote isso aí para os nossos alunos. Cristalização do pensamento aristotélico. Está aí para você, no fundo. Ok? Você tem que entender que Tomás de Aquino vai fazer uma mudança, gente. Ele vai deixar de lado a ideia de uma fé que domina a razão e vai trazer agora uma razão dominando a fé. A racionalidade está acima de tudo. Ok? Assim, meus caros e nobres alunos internautas, eu encerro essa humilde aula e vos deixo um forte abraço e até a vitória.